Quem é você sem a sua história? Me fizeram essa pergunta, quem sou eu sem a minha história? Então eu vou responder em primeira pessoa, mas a reflexão sobre isso que eu vou falar aqui, ela não é minha, ela é nossa. Sem a minha história, eu simplesmente sou. E isso eu sei porque eu sou uma estudante da espiritualidade. Mas eu sei não de um ponto de 100% de experiência, porque eu não sou 100% do tempo, certo? Em vários momentos do meu dia eu me identifico com a minha história e com a minha experiência e com a minha carga de memórias. Então o que a gente ouve muito dos mestres iluminados é que eles simplesmente estão. Sem a minha história, eu sou. Isso eu sei na teoria e sei também em pequenos momentos em que me é permitida ser essa presença, estar nessa presença, de estar una com tudo que existe, de não ter objetivos, de não ter um deveria que, de não ter eu quero ser isso, ou eu fui aquilo, eu sofri isso, não ter o desejo por coisas futuras, nem o apego às coisas passadas. Mas eu também reconheço que sem a minha história, eu não teria esses pequenos momentos de presença. Porque dentro da minha história, que eu consegui encontrar um espaço para que esse momento chegasse e brotasse em mim. Foi reconhecendo a minha história, ressignificando a minha história e principalmente aceitando tudo que não saiu do jeito que eu queria, que eu consegui criar um espaço dentro de mim para que esse estado de presença se manifeste. E quando a gente tenta descobrir quem a gente é sem a nossa própria história, a gente pode ter a tendência ou cair na armadilha de começar a pensar ainda mais em quem eu fui, em quem eu sou, em quem eu quero ser. E o pensamento, ele não se resolve com outro pensamento, né? O pensamento, ele vai trazendo mais desordem ainda para a mente. A ordem, já dizia Krishnamurti, ela vai surgir de um estado de presença que simplesmente é. E não de eu ficar racionalizando o que acontece comigo, o que aconteceu comigo, o que eu quero que aconteça comigo. A ordem surge. Então a grande questão não é quem sou eu, Priscila, sem a minha história. A grande questão é quanto valor eu dou à minha história nos momentos em que eu preciso tomar decisões. Quanto valor eu dou à minha personalidade, ao meu passado, ao meu ego. Quanto de valor eu dou nisso tudo, quanta carga eu coloco nisso tudo para responder ao que o mundo me traz. E é nesse momento que a gente tem que tomar consciência que somos simplesmente um discípulo da vida. E o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que se dispõe a aprender. Então eu me disponho a aprender com as experiências da minha vida, com as experiências que a vida me traz. Certo? E enquanto discípula, eu reconheço a minha história a todo momento. E enquanto discípula, eu ressignifico essa história e principalmente reconheço a fase que eu vivo hoje. Então, a gente precisa sempre reconhecer a fase que a gente está vivendo hoje, que não é a mesma de ontem e que não será a mesma de amanhã. Quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente aceita, mais eu entendo que eu não sou a Priscila, eu estou a Priscila. Mais eu entendo que eu não sou o meu passado, eu tenho um passado. Mais eu reconheço que eu não sou as minhas experiências, eu tenho as minhas experiências, mas eu sou algo muito além delas. E quando isso acontece, é muito mais fácil eu observar a minha dimensão divina, eu ingressar nesse espaço e eu simplesmente ser. E o que eu espero é que esse espaço de simplesmente ser, cada vez se amplie mais e mais. Né? Esse é o objetivo, porque é somente nesse espaço que as coisas realmente fazem sentido. Faz sentido?